Olá, eu sou a Laia, eu sou acupunturista e doula e há 7 anos eu trabalho com gestantes e mães. E durante todo esse percurso, eu sempre vejo muita confusão a respeito do que é estas evidências científicas. Certamente você que é mãe ou gestante já viu, ouviu ou leu diversas abordagens diferentes e às vezes contraditórias sobre o mesmo assunto. Como cuidar do bebê, como se deve limpar o umbigo, parto normal é mais seguro ou mais arriscado que uma cesárea? Quando a cesárea é indicada, quando ela não é? Faz mal chupar o dedo? Faz mal chupar a chupeta? Qual é a posição que o bebê deve dormir? Como deve ser a introdução alimentar? É aos 4 ou 6 meses? Quando estamos grávidas, somos bombardeadas com toneladas de informações. E se por um lado falam pra gente da evidência científica, práticas embasadas, comprovadas, que fazem bem ou que fazem mal, por outro lado, sempre tem aquela pessoa que nos diz: eu fiz assim e deu certo, eu não fiz assim e não morreu, dei tal coisa para os meus filhos e eles estão grandes, fortes e isso é frescura. Às vezes o bom senso ou a falta dele se misturam com o que a ciência diz e nem sempre a própria ciência concorda entre si, porque na verdade a ciência está sempre se renovando e às vezes a gente fica confuso com esse constante atualizar das informações. E alguns profissionais que infelizmente são desatualizados nos repassam informações de 20, 30 anos atrás, que naquela época eram a atualização mais recente, a evidência mais bem pesquisada, mas que muitas vezes já foi descartada, rebatida e até comprovada como ineficaz ou maléfica. Então fica muito complicado quando a gente entra nesse universo materno para a gente conseguir tomar decisões claras, decisões conscientes. E essa é a minha luta, que as gestantes possam ter acesso a informações de qualidade para que elas sejam de fato livres para fazerem as suas escolhas, que não seja uma escolha conduzida por desinformação, mas sim uma clareza de saber o que faz bem, o que faz mal, prós e contras, e fazer uma escolha que reflete na sua realidade, na sua vida e no que você deseja para você e para o seu filho. Mas às vezes nos grupos maternos, nas listas de discussões e até nos grupos presenciais que a gente frequenta, é muito comum, até eu mesma e outras mães também relatam isso, ficarem irritadas com às vezes a postura de não aceitação de quando a gente tenta explicitar uma evidência. Quando a gente fala assim, mas tal coisa é comprovadamente melhor para o bebê por causa de XYZ. E a pessoa fala assim, não acho. Mas essa é a minha opinião, não concordo, fiz assim e não morreu. E a gente fica, meu Deus do céu, eu tô tentando te explicar uma coisa. E aí eu noto que antes de julgar a opinião de alguém ou a atitude de alguém, eu percebo que existe uma completa confusão sobre o que é evidência científica, porque ela é importante. E que parece que quando eu estou falando sobre uma evidência de um estudo atualizado, de uma ciência bem feita e bem estruturada, é a mesma coisa que eu estar dizendo eu acho, ou na minha experiência pessoal foi assim. Falta na cultura brasileira um entendimento do que é ciência e o que é medicina baseada em evidência. Então eu lembrei que uma amiga minha de Brasília, Fernanda Rezende, ela tinha um texto muito bom e muito explicativo sobre o que é então as tais evidências. Depois eu vou colocar o texto no meu blog como autora convidada, mas de qualquer forma a gente pode levantar esse debate em vídeo porque é um debate muito importante e muito interessante. Eu acho que para a gente se educar e começar a entender o que é evidência científica, primeiro a gente tem que entender qual é a importância delas e que elas são uma ferramenta de ajuda na tomada de decisões. A ciência não é para virar uma coisa engessada onde você se sente preso, sem liberdade para tomar suas decisões, mesmo que elas sejam divergentes do que dizem as pesquisas mais recentes, mas você ter conhecimento dessas pesquisas e entender como elas funcionam e entender a seriedade delas, talvez torne as suas escolhas um pouco mais claras. Por que a gente tem tanta resistência com as tais evidências científicas e ainda continua se baseando tanto na experiência da vizinha, da tia, da avó, do eu fiz assim, sempre fiz assim, e é assim que eu faço há 30 anos, e às vezes está errado. E questionar isso não é um pecado, não é um problema questionar, não é um problema apontar um erro, desde que seja para ajudar a gente a ter mais, não controle, porque eu não acho que controle seja a palavra adequada, mas ter mais autonomia na situação, mais clareza, mais consciência do que a gente está escolhendo.
A gente fala tanto de maternidade consciente, né? A mulher tem que ser livre para escolher o tipo de parto que ela quer, mas não existe escolha sem informação. Por isso eu vim tentar esclarecer um pouco, para acabar com esse ranço com a tal da evidência e mostrar que ela tem uma certa importância. Então você já deve ter ouvido falar em todo que é tipo de evidência, né? Que primeiro que o ovo faz mal, depois o ovo faz bem, depois o ovo volta a fazer mal. Aí depois vem aquela do café, que um pouco cafezinho é bom, depois o cafezinho é ruim pro coração, depois o cafezinho fortalece o coração. A gente tem uns certos elementos aí alternantes na nossa história da ciência ao longo das nossas vidas, né? A gente lia lá na Super Interessante, na adolescência, e hoje mudou as opiniões, hoje descobriram outras coisas, mas isso que é o legal da ciência. A ciência, quando ela não é engessada e ela está aberta à autocrítica, ela muda, mas ela traz elementos novos para reflexão. Então o importante não é estou me baseando na ciência. Se você está se baseando numa ciência de 1950 e o objeto de investigação da década de 50 hoje tem outras conclusões sobre ele, então você está errado, você está se baseando numa ciência atrasada, do passado. Então a gente ter essa flexibilidade mental e essa abertura de aprender coisas novas e às vezes mudar a opinião e mudar nossas atitudes é muito saudável. E aí que começa a grande confusão, porque, por exemplo, quando eu nasci, a orientação é que os bebês fossem colocados de lado para dormir. Na época da minha avó, a orientação é que eles fossem colocados de bruço. Aí descobriram que o bebê dormir de bruço nos primeiros meses pode ter uma relação com o aumento da morte súbita em bebês. Aí, opa, vamos botar de lado. Aí de lado descobriram outras questões. Hoje a orientação do Ministério da Saúde, inclusive a orientação oficial, é que os bebês durmam de barriguinha para cima. E aí a gente pergunta, porque a geração da minha avó sobreviveu a dormir de bruço, quer dizer que eu vou fazer isso com a minha filha? Às vezes, dentro das pessoas que a gente conhece, nenhuma tem acontecido nenhum mal. Mas em termos estatísticos, que não é assim no seu bairro, na sua cidade, em termos de 1.000, 10.000, 100.000 crianças, existe uma taxa de mortalidade maior nas que dormiram de bruço. E aí que a gente fica atenta de, será que isso é a coisa mais adequada a fazer? Minha avó sobreviveu, a minha tia sobreviveu, a minha vizinha sobreviveu. Mas às vezes, uma vizinha mais distante, o filho dela tenha tido algum problema. E eu não estou falando mais de dormir, eu estou falando de qualquer questão. Quando a gente fala de evidência, a gente analisa o todo e não só o particular. Então, se a gente pudesse analisar os dados de todos os bebês nascidos no mundo e a gente separasse em grupos e fizesse atitudes diferentes com cada grupo, um dormindo de barriga para cima, um dormindo de bruço e um dormindo de lado, quais grupos os bebês iam crescer melhor ou morrer menos? É assim que se faz ciência, não é ouvindo a opinião de alguém. A gente precisa sair dessa postura umbiguista de eu fiz assim, ou a minha avó fez assim, e começar a entender como que essas informações são coletadas e como essas conclusões são feitas, e aí talvez faça mais sentido pra gente. Toda pesquisa ela tem um resultado, mas em momento algum é um resultado de 1 para 1. Não é assim, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Nem sempre é assim, na verdade na minoria das vezes é assim. O que pode acontecer é que há uma tendência aumentada de X acontecer se você fizer Y. Então há uma tendência de desmame precoce em bebês que usam mamadeira e chupeta. Você usou mamadeira com seu bebê e ele mamou até os 2 anos de idade, igual recomenda a OMS. Que bom! Mas talvez a sua amiga não. Talvez o bebê dela tenha desmamado sozinho aos 8 meses porque passou a recusar o peito ou porque a produção de leite estava diminuída e ela não associou aquilo à mamadeira porque ela não tinha informação da evidência científica. Então, quando a gente aponta uma evidência, a gente aponta uma probabilidade, uma porcentagem, uma estatística, uma chance de algo acontecer que talvez não seja tão benéfico. E aí, quando você vai fazer a sua escolha, você coloca isso na balança. Se o malefício vale o risco da sua escolha. As pesquisas, elas apontam riscos, tendências. Então não tem nada a ver aquela coisa que a gente ouve de algumas mães, mas eu fiz assim, isso não tem nada a ver. Tem a ver. Pode não ter acontecido com você deu sorte. Mas outras mães não dão. Então por isso a gente tem que ter uma responsabilidade a não repassar as informações ou indicar atitudes para mães. Porque às vezes alguma atitude que pode ter sido inofensiva para você, para ela não vai ser.
É igual quando a gente fala, por exemplo, o meu avô ele fumou a vida inteira e não teve câncer. Quer dizer que então fumar muito não causa câncer de pulmão? Ou que só fumar é causa de câncer de pulmão? Não. Existem pessoas que não fumam e desenvolvem câncer pulmonar. E existem pessoas que fumam muito e não desenvolvem. Mas de todas as pessoas que fumam, a chance delas ter câncer de pulmão perto das que não fumam é muito maior. É um risco aumentado. E é assim que a ciência trabalha, explicando esses riscos e procurando as causas dessas consequências. Por exemplo, uma gestante que fuma ao longo da gestação, ela corre o risco do bebê dela nascer com problemas pulmonares e com baixo peso. Sua amiga fumou e o bebê dela nasceu bem e não teve nada. Isso é motivo para você fumar na sua gestação? Eu espero que não. Será que faz sentido a gente considerar alguns casos que deram certo frente a muitos que não deram para tomar uma decisão? A gente vai considerar a exceção ao invés da regra? Por exemplo, no trânsito, é comprovado que o uso de cinto de segurança evita mortes. O número de mortes no trânsito caiu muito com a obrigatoriedade do cinto de segurança. Pessoas que antes morreriam num acidente agora saem com escoriações leves, às vezes até mais graves, mas morrem menos. É como se eu dissesse que a evidência científica é que o uso de cinto de segurança torna viajar de carro mais seguro e diminui o risco de morte. E aí alguém aparece e diz assim, mas o meu tio, ele bateu o carro explodiu, ele estava preso no cinto, ele não conseguiu sair, ele morreu porque ficou preso no cinto. Isso é exceção. Porque há uma morte em centenas de outras que foram prevenidas. A gente não pode trabalhar com a exceção quando a gente fala de ciência. A escolha, ela é sempre livre, a escolha é individual. Se ela for informada, é melhor ainda. Por isso, a gente precisa desmistificar esse papo de mas isso é evidência. É evidência, não é minha opinião, não é chatice minha, eu tô só te mostrando uma informação. É assim que a gente trabalha. Apontar uma evidência científica, apontar um estudo recente e compartilhar uma informação não é ficar querendo ditar como as pessoas devem fazer suas escolhas, mas tentar ajudar, principalmente no mundo materno, que é com quem eu estou conversando, tirar as mães do seu quadradinho pessoal. Porque a nossa tendência é repetir o que fizeram conosco. A nossa tendência é criar nossos filhos como nós fomos criados e aí nossos avós nos criaram e bisavós e assim por diante. E às vezes isso não é o melhor para os nossos filhos. E a gente tem essa chance de rever nossas posições e rever a nossa própria criação. Às vezes existe uma resistência em efetuar mudanças na forma de criar os filhos ou até na forma de você decidir o seu parto, porque a gente é tão contaminada com a cultura e a gente está tão preso nos nossos sistemas familiares que olhar para fora e dizer eu vou fazer diferente, às vezes exige muita terapia, exige olhar para dentro e pensar talvez comigo não foi feito o que é melhor. Foi feito o que é melhor para aquela época, o que os médicos sabiam naquela época. Com certeza minha mãe e meu pai deram o melhor de si, porque me amavam e me criaram como eles achavam que era a melhor forma, mas eu posso fazer diferente. E isso não quer dizer nenhuma culpa para ninguém. Às vezes, por não ter ninguém próximo da gente que seja um exemplo de algo que aconteceu e deu errado, a gente acha que a tendência é que todo mundo seja assim, que dá certo para todo mundo. Mas às vezes, mesmo dando errado, a pessoa não sabe a causa. Por exemplo, aquela sua amiga que disse que não teve leite, que teve pouco leite. Você já perguntou como é que foi o início da amamentação dela? Se deram fórmula para o bebê no hospital? Se ensinaram ela a amamentar? Se teve introdução de chupeta com 3 dias de vida? Aquela sua amiga que não teve dilatação no parto, que disse que precisou ser cesárea por falta de passagem. Você já perguntou como foi a assistência ao parto dela? Se permitiram liberdade de posição para ela? Quantas horas esperaram para a evolução do trabalho de parto? Ou ali depois de 5, 6 horas falaram, não está tendo dilatação, vai ter que ser cesárea. Então, muitas coisas a gente deixa de questionar por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento vira uma prisão para nós. E por todos esses assuntos tratarem de feridas sobre a nossa capacidade, ainda mais no mundo onde as mulheres são extremamente cobradas em relação à maternidade, às vezes para sua amiga
É mais fácil acreditar que a natureza foi falha, que o corpo dela é insuficiente, que ela não é capaz de produzir leite, do que ela acreditar que, por exemplo, o médico que indicou a mamadeira para o bebê complementar com 1 mês de vida estava mal orientado e causou um problema para ela. Que às vezes a confusão de bico gerada pela introdução da mamadeira, da chupeta, ou de uma regra errada de amamentação, do tipo o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas e não em livre demanda, que foi isso que prejudicou a produção de leite dela, e não que ela não era capaz de produzir. Então toda vez que a gente confronta uma informação, a gente também se coloca nessa situação de admitir que talvez a gente tenha errado, não por culpa, não para atribuir uma culpa, mas que a gente não estava bem informado, que a gente não teve um apoio médico correto, que o nosso médico que estudou 30 anos estava desatualizado. Questionar isso é doloroso, mas é assim que a gente se liberta e evolui. Então, por exemplo, quando a gente vai num médico desatualizado, que se baseia na experiência pessoal dele, do tipo, eu fiz assim com os meus filhos, pode confiar e faz igual, mas ele dá uma orientação que contradiz as orientações científicas atualizadas, é como se você estivesse se consultando com sua vizinha. Você não está falando com um profissional de saúde, você está falando com uma pessoa que está te passando uma opinião, e a opinião é diferente do estudo. Porque claro que a experiência é importante, mas não é porque alguém teve 6 filhos e todos sobreviveram que você tem que seguir o modelo de criação dessa pessoa. A gente não está criando sobreviventes, a gente quer poder fazer escolhas que sejam as melhores para os nossos filhos dentro da nossa realidade, dentro do que faz sentido para a gente. Você pode estar pensando que o termo evidência científica é um modismo. E antigamente você ficava sabendo da ciência através dos profissionais. Por isso que a gente tem aquela cultura de o meu doutor que disse, o médico que disse, o meu doutor, que é essa coisa de meu até da cultura brasileira, porque no passado quem tinha acesso aos congressos e aos estudos era só quem era da área de fato. Hoje em dia qualquer pessoa com um pouco de raciocínio crítico, um desenvolvimento intelectual normal e acesso à internet, ela pode ter conhecimento do que dizem as evidências científicas. Quando eu falo de internet, eu não estou falando de Dr. Google, eu não estou falando de você pesquisar num blog e abrir parênteses, não é porque está num blog que é ruim, você tem que ver a fonte da informação que a pessoa está passando. Mas qualquer pessoa pode ir no Cielo, ir no PubMed e principalmente acessar os estudos da biblioteca Cochrane com as evidências, as meta-análises, os estudos randomizados e ler um artigo científico. Então, por exemplo, eu não sou médica, mas eu fiz mestrado, eu sei como funciona o método científico. Eu trabalhei por muitos anos com tradução de textos relacionados à saúde e à diabetes. Eu sei ler um estudo randomizado, um caso controle, eu sei entender os números estatísticos que dizem respeito a ações X ou Y no impacto da saúde da pessoa. O médico especialista, ele deveria estar atualizado para nos orientar da melhor forma, mas no Brasil, principalmente em obstetrícia, isso está tão raro que as mulheres, para conseguir ter um parto respeitoso, com base em evidência científica, com a melhor assistência possível, elas estão tendo quase que se formar em obstetrícia, estudar sozinhas, porque está difícil de achar profissionais atualizados. É claro que eles existem, mas você ter conhecimento, pelo menos um filtro inicial do que é indicação, do que não é, de como são as práticas, tanto em termos de ginecologista, obstetra, quanto de pediatra, talvez isso te ajude a encontrar, inclusive, um profissional que atenda melhor as suas expectativas de cuidados com o parto e com o seu bebê. Então você está indo, é como se fosse uma proteção, você já está indo com um escudo de informação que vai te ajudar a barrar aqueles sinais de fumaça que vão indicar um fogo da desatualização. A gente não precisa ficar de melindre, de questionar algumas posições, inclusive de dialogar com o profissional que te atende de uma maneira mais horizontal. Não estou falando em desrespeitar o profissional que te atende, todos nós acabamos nos especializando em algumas áreas, mas você, como ser humano autônomo, você tem o direito de questionar a informação que você recebe, inclusive de discordar dela, caso você veja uma discrepância muito grande com o que diz a ciência e o que o médico está te dizendo. E aí, pra gente não se perder na confusão de o que é
ciência, o que não é, o que é válido, o que não é. Por exemplo, naquele exemplo do ovo, se o ovo faz bem ou faz mal, a gente precisa entender que existem pesquisas que contestam estudos antigos, então nem todo estudo ele começa do zero. Existem as meta-análises, os estudos que analisam o que já foi estudado antes e traz nova luz sobre alguns assuntos. E que bom que a ciência se atualiza. Existem algumas evidências que são tão claras e tão analisadas e tão comprovadas que elas já viraram diretrizes oficiais. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, desde 1986, não recomenda, por exemplo, que a barriga da gestante seja empurrada durante o trabalho de parto, porque isso pode causar rompimento de órgãos, pode prejudicar a oxigenação do bebê, ferir a mulher e não ajuda no parto. Então, é considerado uma violência obstétrica. Isso foi uma diretriz oficial da Organização Mundial de Saúde em 1986. Até hoje no Brasil, alguns médicos ainda pressionam a barriga da mulher, espremendo igual um tubo de pasta de dente, causando dor e risco no parto dela. Esse é só um exemplo de como às vezes algumas práticas, mesmo por mais comprovadas que sejam e aceitas tanto pelo Ministério da Saúde como por órgãos internacionais, elas continuam a ser feitas por falta de reciclagem dos profissionais. E você que está gestante e tem acesso a essas informações, você tem o direito de buscar a melhor assistência possível para o seu parto, ou questionar algumas indicações no cuidado com o seu bebê. Se você for em qualquer supermercado, existe na lata do leite em pó de qualquer marca que seja um aviso da Anvisa que fala que a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso da mamadeira, bico ou chupeta prejudica a dentição e a fala da criança. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados unicamente por leite materno até 6 meses de idade e que a amamentação siga até os 2 anos de idade. Existe uma nota oficial, que é lei colocada pela Anvisa, nos rótulos de leite. Então, quando alguém fala que isso não tem nada a ver, ou que isso é modinha, ou que pode usar uma madeira assim, que não prejudica a amamentação, ela está baseando só apenas na opinião pessoal dela, enquanto existe já uma tonelada de evidência reunida e comprovada cientificamente de que talvez a opinião dessa pessoa não seja a opinião mais correta. É uma disputa? Não é uma disputa. A gente tem que sair desse local de competição com as outras mães. A gente não está falando sobre quem é mãe melhor que outra, mas simplesmente abrir para receber informações novas que são melhores para nós mesmos. Quando uma pessoa nos passa uma informação baseada em evidência científica, não é para dizer como a gente tem que agir, não é para ditar regras na nossa vida ou se dizer melhor do que nós, mas às vezes é só compartilhar, por intenção de ajudar mesmo, uma informação que pode ser benéfica para você. E cabe a você, com o seu livre-arbítrio, ler, filtrar e resolver se aquilo serve para sua vida ou não. Mas talvez a gente possa também se beneficiar mais dessa evidência científica se a gente começar a entender a importância dela e ficar um pouco mais esperto para absorver. Então, voltando ao exemplo da lata do leite em pó e da recomendação da Organização Mundial de Saúde, às vezes a gente ouve dos próprios médicos: nossa, esse menino tá grande, já tem mais de 1 ano, pode parar de amamentar, isso aí é só manha, é só mania. Mas não, a ciência fala o completo oposto. Esse profissional, eu não sei onde ele se formou, mas ele precisa se reciclar. Ele está prejudicando todas as mães que ele atende com essa fala desinformada dele. Então a gente precisa também se empoderar de informação para proteger os nossos filhos e as nossas escolhas. Existem coisas que já estão tão bem comprovadas há tantos anos, já são evidência sólida, que não faz nem mais sentido ficar discutindo. Por exemplo, não existe ninguém na prisão porque recebeu muito colo, muito carinho, muito afeto, muitos beijos e histórias de ninar na infância. Pelo contrário. Mas ainda tem gente que acredita que colo estraga os bebês. Então eu reforço, o meu convite é para a gente sair desse local de disputa entre mães e simplesmente nos abrir para a informação de qualidade, para que a gente tenha, de fato, escolhas na nossa vida e não só seja levado por um senso comum, às vezes, que mais faz mal do que bem.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com as suas amigas, nos grupos de mães. Clique em like e se inscreve aqui no canal se você quer continuar acompanhando. Se você sentir vontade, coloca aqui nos comentários alguns exemplos que você já viveu, de coisas que você achava que eram de um jeito e depois descobriu serem de outro, ou discussões que você já teve com alguém sobre informações que às vezes até se contradiziam entre si. Vamos compartilhar essas informações para que mais pessoas possam se questionar e se colocar numa posição mais ativa de diálogo. Até o próximo vídeo.